A data do dia 25 de dezembro, eu quero ver a igreja dizer, está na Bíblia. Está na Bíblia que nós devemos, no dia 25 de dezembro, celebrar o Natal. Está na Bíblia. São poucos que estão respondendo. Não tenha medo de errar, irmãos. Aqui é o nosso momento de aprendizado. Mais uma vez eu repito, não vamos entrar nesses detalhes. Não vamos entrar nesses méritos. É simples. Se você que talvez não tem tempo para ler a Bíblia e pegar um simples dicionário, você pega lá e olha a palavra Natal. O que ela significa? O pastor já citou ali, tem mais coisa. Mas um dos significados da palavra Natal, nascimento, ou dia do nascimento de alguém, ou o dia em que alguém nasce. Então a Bíblia, voltando para a Bíblia agora, a Bíblia está cheia de vida. Tudo que nós pegamos na Bíblia e lemos, você vai perceber que Deus, por meio da sua palavra, a própria palavra de Deus, ela é vida, porque ela é viva e eficaz. A palavra de Deus já é um Natal, irmãos, para a nossa vida. Por que estou dizendo isso? Porque o Natal especificamente, ele não só está datado no dia 25. O Natal, ele acontece todos os dias. Todos os dias tem alguém nascendo. Todos os dias tem alguém nascendo. É importante, sim, primeiramente, lembrarmos da coisa mais importante de que a humanidade já presenciou e já recebeu. Foi o nascimento de Jesus Cristo. A coisa mais maravilhosa que aconteceu, irmãos, foi o nascimento de Jesus. Foi o evento mais importante na humanidade, na história da humanidade, foi o Natal de Cristo. Só que, mesmo sendo importante, mesmo sendo assim algo de Deus, profético de Deus, Jesus tendo que nascer, não é o propósito de Deus pregar para nós o nascimento de Jesus tão somente. O que Deus está mais preocupado é com o nascimento das demais pessoas, que por meio do seu nascimento, da sua vida, irão nascer de novo. O Natal que Deus está preocupado e que pede para que a sua igreja ela faça e trabalhe em cima disso, é em ganhar almas. Porque é por meio de Cristo é que outras pessoas terão a oportunidade de nascer de novo. Então por isso o Natal deve ser celebrado todos os dias. Isso é um trabalho, é uma missão da igreja, trabalhar em cima deste tema. Porque o Natal, mais uma vez repito, ele não só se foca no nascimento de Jesus, como disse, que foi o evento mais importante para toda a humanidade. Sabe o que isso significou? Primeiramente, falando a respeito de Jesus, sobre o seu nascimento, que o próprio Deus se fez carne e veio à terra e viveu entre nós como homem. Tem noção disso? Muitas das vezes a gente não consegue ter noção disso, irmãos. E muitas das vezes a igreja se esquece, porque ela foca somente no nascimento de Jesus. Somente no nascimento de Jesus. Mais uma vez eu repito, é importante, todos nós temos a obrigação de saber como foi essa trajetória de Jesus, de que maneira ele foi concebido, de que maneira ele veio a esta terra. E aí nós vamos pegar os evangelhos, Lucas capítulo 1, capítulo 2, vai falar a respeito do nascimento de Jesus. O nascimento deste que foi promessa dada a uma mulher virgem, irmãos. Consegue imaginar uma pessoa que não teve nenhum relacionamento sexual com um homem e dentro do seu ventre ser gerado uma criança? Assim foi, por meio do Espírito Santo de Deus, o anjo veio até Maria. Lhe prometeu um filho e disse: você colocará o nome dele de Jesus. Então Jesus Cristo, ele nasce e se torna uma grande referência para toda a humanidade. O próprio Deus se faz carne e agora habita no meio de nós. Esse é o primeiro e mais importante nascimento que eu quero
frisar rapidamente aqui nessa noite, mas o segundo, que eu quero que você preste muita atenção, é no nascimento de um pecador arrependido. Por isso, um Natal com promessas. Porque através de Cristo, através do nascimento de Cristo, muitas e muitas promessas de uma nova vida veio por meio dele. Então, mais uma vez repito, devemos focar que a maior promessa de Deus para o ser humano, para a humanidade agora, é a vida eterna. E para receber a coroa da vida, nós vamos ver vários versículos aqui na Bíblia. E você preste atenção, porque a Bíblia, irmãos, ela está cheia de versículos no Novo Testamento em especial, falando a respeito deste Natal que eu estou citando aqui. Se Deus tivesse dado uma ordem, até mesmo a Jesus, ele como filho aqui, como homem, de que era próximo, vocês vão ir por todo o mundo e pregar o meu nascimento a toda a criatura, você pegaria todas as epístolas que existem depois dos evangelhos, talvez você não vai encontrar nada falando a respeito, praticamente, dessa forma. Mas você vai ver que a ordem de Cristo foi: preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Essa foi a promessa de Deus. Esse crer e ser batizado é quando o pecador ele se arrepende de seus pecados, desce as águas, e agora ele se torna uma nova criatura. Ele nasce de novo. A própria história, ela foi dividida entre antes e o depois do seu nascimento, do nascimento de Jesus. Jesus nasceu numa situação de condição humilde, não como rei, abrindo um parênteses aqui sobre o nascimento de Cristo. O seu nascimento foi milagroso. E por que foi milagroso? Vou repetir. Porque nasceu de uma mulher virgem. Isto prova que ele era mais do que um homem, porque ele também era Deus. Ele nasceu com uma missão. Preste bem atenção. Jesus nasceu, Deus não, os planos de Deus, da maneira que nós conhecemos na Bíblia, Jesus nascendo, depois tendo que se sacrificar e ressuscitar de novo, ele não nasceu somente para que nós viéssemos lembrar do seu nascimento. Ele tinha uma missão. O nascimento de Jesus, ele tinha um objetivo. E qual era esse objetivo? Salvar o mundo do pecado e nos unir unicamente e novamente com Deus. Este foi o propósito do próprio Deus, enviar o seu único filho, João 3,16. Seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não viesse a perecer, mas recebesse da parte dele a vida eterna. Esta foi a missão de Jesus. E agora Jesus quer que nós venhamos passar isso adiante. Por isso a importância da gente focar como igreja neste outro Natal, que você acabou de aprender, que Natal significa dia de nascimento, o dia em que alguém nasce. E no dicionário tem mais, tem um colchete lá, não sei assim que diz, ou parênteses, que vai ficar melhor, significa que está assim entre parênteses, nas religiões, significa uma festa que é celebrada todo dia 25 de dezembro. E é considerada pelo cristianismo, o Filho de Deus como o nascimento de Cristo, estabelecido pela igreja ocidental no 4º século. Você veja isso. A igreja protestante, evangélica, nem existia ainda nessa ocasião. 400 anos quase depois, 300 a 400 anos depois de Cristo. Essa igreja ocidental, ela cria isso. Ela cria uma data. E aí, como eu disse, nós não vamos entrar no mérito da data, nem de quando Jesus nasceu, em época, mas vamos focar agora no nascimento, no seu nascimento. Você se lembra quando você nasceu de novo em Cristo Jesus? Se lembra como foi? Eu estou aqui, refletindo sobre o meu Natal na presença de Jesus. O Natal que Jesus, Ele providenciou para mim e para você também. E naquele dia, Ele escreveu na minha, na tua vida, uma nova história. É por isso que hoje nós louvamos, intencionalmente aqueles louvores, com esse sentido de novo nascimento, e lembrando a mim e a você, irmãos, quando você nasceu na presença de Jesus,
Deus, a partir daquele momento, escreveu uma nova história para você. Tudo que vai nos acontecer amanhã, Ele já sabe. Tudo está sob o seu controle. Basta somente nós permanecermos firmes na presença do Senhor. Vamos ter dificuldades? Teremos. Na quinta-feira, né, houve uma ministração de uma palavra sobre vencer as aflições do mundo. E não tem outro caminho senão permanecer firme, agarrado com Jesus, irmãos. Porque os dias são maus. Mas Jesus falou, vocês têm que ter ânimo. Porque Ele venceu o mundo, enfrentando toda a tentação do diabo, toda a opressão do mundo, toda a corrupção de gênero humano que você possa imaginar. Jesus enfrentou tudo isso e venceu. E a Bíblia vai falar para nós que é preciso nascer de novo. Todos os dias nós precisamos nascer de novo. O Natal deve acontecer todos os dias na minha e na sua vida. Aleluia. Para que nós venhamos receber a coroa da vitória, irmãos. Toda pessoa que aceita Jesus, todo crente, todos nós que somos cristãos hoje, que já aceitamos um dia Jesus, nos batizamos nas águas. Nós um dia declaramos na presença de Deus e de um grande público de pessoas, que nós estávamos ali naquele momento sepultando, simbolicamente, todos os nossos pecados, deixando para trás todos os nossos pecados, e agora ressuscitando, simbolicamente também, quando nós somos tirados da água. A palavra de Deus vai dizer que nós fomos ali sepultados, assim como Jesus foi. E da água, quando saímos, representa quando Jesus ressuscitou, nós ressuscitamos para uma nova vida. Glória a Deus, o pecado deve ser sepultado. Ou seja, quando nós, ou uma pessoa aceita Jesus e é batizada, ali ela morre para os seus pecados. E ela nasce de novo para viver uma nova vida. É Natal. É Natal na vida dessa pessoa. Então a gente está muito mal acostumado. A mídia, vocês não prestam atenção. A mídia ela bombardeia com coisas relacionadas a um Natal totalmente deturpado, totalmente diferente, não tem nada a ver com o que Deus não espera que celebramos esse Natal que o mundo ele celebra. Deus espera de mim e de você um verdadeiro adorador, que o adora em espírito e em verdade, e que prega o evangelho a toda criatura. O tempo não para, irmãos. Nós não podemos perder tempo. E aí, porque muitos ainda, né, a gente sofre consequências, irmãos, na nossa vida. Se a gente não entender qual é o real propósito para o qual Jesus nasceu e morreu e ressuscitou, nós vamos viver uma vida assim, monótona, assim, com desesperança. A gente vai estar sempre entristecido com tudo, né, abandonando a fé, se apostatando muitas das vezes da fé, voltando para trás, fazendo como os israelitas queriam voltar para o Egito, porque acharam que estava duro demais seguir a Deus. Não se esqueçam disso. A palavra de Deus diz em Marcos 16:16, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esta foi a razão, este foi o motivo de Jesus ter nascido, para nos dar vida, uma vida abundante. E não é, né, não é, primeiro o propósito ali dessa vida abundante não é material, é que você tem uma vida espiritual, uma vida muito elevada acima dessas pessoas que ainda não conhecem Deus. Eu tenho certeza que quando você aceitou Jesus, uma das primeiras coisas que você disse, falou, meu, como eu enxergo as coisas diferente agora. Eu imaginava tudo, nossa, eu não enxergava essas coisas, estavam tão aqui na minha frente, eu não via dessa forma. Como é que eu enxergo isso agora? O Espírito Santo, ele vai te revelando, vai me revelando, vai iluminando a nossa mente, o nosso caminho. A palavra de Deus vai iluminando o nosso caminho. Quando uma pessoa crê, por isso que é importante você lembrar do seu dia que você nasceu de novo e das pessoas que ainda vão nascer de novo. E da nossa importância com o papel, com a nossa missão de ter que ganhar outras almas agora para Jesus.
de correr atrás de outras pessoas para ganhar elas para Jesus. Ó, quando uma pessoa ela crê e é batizada, os pecados dela são enterrados, sim ou não? Isso está na Bíblia, nós vamos ler versículos ainda, eu não li versículo nenhum para que você possa entender qual é não perder o foco aqui, para a sua linha de raciocínio e para você compreender melhor no final. Então, o que é que acontece? Quando essa pessoa ela crê em Jesus, agora ela ouviu a mensagem, ela acreditou em Jesus, e agora o Espírito Santo conduziu ela ao batismo. Naquele momento ela passa a viver uma nova vida. Ela vive uma nova vida, porque os seus pecados foram perdoados por Deus. E agora ela sente isso. Eu senti isso, eu acredito que você sentiu isso. Quando você ouviu a mensagem de Deus, e você entregou a sua vida para Jesus, será que você se esqueceu? Será que você se esqueceu daquele momento que você desceu as águas ali? Daquele momento que te retiraram dali, irmãos? É um momento único na nossa vida, é inexplicável. É uma coisa que muitos dizem até, nossa, por que eu não vim antes fazer isso? Por que eu não entreguei a minha vida para Jesus antes? Por que eu não fiz isso? Para você ter ideia do sacrifício que Jesus fez por mim, por você. Que prazer, que gozo no Espírito Santo. O Senhor, por meio da sua morte e da sua ressurreição, nos proporcionou sentir ainda, mesmo sendo eu e você homens e mulheres pecadores. Jesus nasceu com um grande propósito para nos dar vida, para pregar as boas novas de salvação. Então, como disse, se você ainda não entregou a sua vida, você que nos assiste aí pelo canal da igreja, não entregou a sua vida a Jesus ainda, faça isso hoje. Porque se você está sentindo isso no seu coração, é porque Deus está falando com você. E chegou o momento, se alguém aqui também, na nave da igreja, que ainda não entregou verdadeiramente sua vida a Jesus, é como a gente diz muitas vezes, a gente às vezes está há anos na presença do Senhor, mas a gente não se converteu, a gente foi só apenas convencido por alguém, mas não foi convertido ainda. Então é importante a gente fazer uma análise. O ano passou, você já fez uma análise da sua vida durante o ano, como servo e serva de Deus? Então, se você está sentindo, ou sente seu coração, tem o desejo de herdar a coroa da vida, e da vida eterna, é preciso ter um encontro com Jesus agora. É preciso, porque você deve buscá-lo enquanto você pode achar. Porque haverá um dia que, como diz o louvor, onde está aquele povo barulhento? Onde está? Onde está? Se lembram desse louvor? Aceitar a Jesus em sua vida é a melhor coisa que você pode fazer, meu irmão, minha irmã. Crer nele como filho de Deus, crer que ele existe, que está à direita de Deus, é a melhor coisa para a sua vida. Eu te convido a nascer de novo, é Natal hoje na sua vida. Não espere o dia de amanhã, faça hoje o que você pode fazer. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Creia no Senhor Jesus, seja batizado para a glória de Deus, para que assim você possa viver uma nova vida na presença do Senhor. Persista firme nesta caminhada até o fim. Será possível isso? Ou você pensa em desistir agora? Vá até o fim, você chegou até aqui, está tão perto, porque pense em abandonar, saltar deste barco agora. Não saia da presença do Senhor por nada neste mundo. Não há preço que pague, irmãos, a apostasia da sua fé, da minha fé. Não há nada. O inimigo, ele tem poder muitas vezes para iludir a gente com muitas mentiras. E aí eu vejo muito crente, irmãos, confiando mais em um papai aí do que um outro pai que é celestial e está no céu. O verdadeiro pai, ele está no céu. E ele tem promessas de salvação. Ele tem promessas de nos levar para viver com ele eternamente. O Senhor nosso Pai, o verdadeiro e não o falso, ele promete vida e vida eterna. E ele é fiel para cumprir suas promessas. Isaías 64, verso 8, está escrito: contudo, Senhor,
Tu és o nosso Pai. Não este papai que este mês todo fica bombardeando na mente, principalmente das nossas crianças, e tem pai que está na igreja e não consegue ensinar o seu filho o que é o correto. E aí tem muito filho e muita filha aprendendo de maneira errada, adorando outro pai, esperando promessas serem cumpridas por um outro pai que é falso, que é terreno, que foi criado por homens, mas não pede para o Pai que está no céu. O pai dessa terra se chama Satanás, o diabo. Ele é o pai da mentira. E ele usa de artimanhas para enganar até os escolhidos de Deus. Ele tem muito poder. Se você pensa que ele não tem, ele tem muito. O papai falso, que tem nome, vocês sabem. Aquele que é vermelhinho, da cabeça branca, ele promete coisas da terra. E mesmo assim, muitas vezes não cumpre. Quando cumpre, são terrenas. Porque ele é uma farsa. Ele é uma mentira. João 8,44 vai dizer, vocês pertencem ao... Jesus vai chamar a atenção dos fariseus, né, porque eles achavam que estavam seguindo verdadeiramente o Pai Celestial. Jesus diz algo muito interessante, chama a atenção deles e diz, vocês pertencem ao pai de vocês, que é o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou na verdade, porque nele não há verdade. E quando ele mente, ele fala a sua própria língua, porque ele é mentiroso e ele é pai da mentira. Eu volto aqui. Jesus, ele pega o povo que era religioso. Aos olhos daquela sociedade, era o povo que estava no templo. Jesus tem a coragem e ousadia e poder de Deus para falar dessa maneira com eles e dizer, vocês querem realizar o desejo dele, e tem muito crente que querendo realizar o desejo desse pai falso da terra, do que fazer a vontade do Pai que está no céu. Então eu quero que vocês prestem muito atenção no Natal, irmãos. Não pensem vocês que o Natal que o mundo ele apresenta, ele tem relação com a Bíblia. Tem relação com Jesus, não. Disfarçadamente usam-se. E a gente, o que a gente faz nessa época? A gente aproveita para falar mais a respeito do nascimento de Jesus, para ver se a gente consegue ao menos tirar o foco de uma grande parte de irmãos que estão assim, ansiosos por essa data. Não é fácil seguir a Jesus, não é? Mas é importante, irmãos, você nasceu de novo e você tem uma missão. O Natal que Deus proporcionou para você, para mim, ele tem outro propósito, ele tem outro objetivo, não é para dar presentinho para ninguém. O Natal que Deus permitiu que eu e você viéssemos viver de novo, é de grande responsabilidade, assim como foi de Jesus. Jesus nasceu para fazer a vontade do Pai, para anunciar a vontade do Pai, para anunciar às pessoas que o pecado leva à condenação. E agora nós vamos para a Bíblia aqui em vários versículos, irmãos, que vão falar a respeito do Natal. A Bíblia está cheia de passagens do Novo Testamento falando de Natal o tempo todo. Não se esqueçam do significado da palavra Natal, que é nascimento de alguém, é o dia do nascimento de alguém. Por isso que eu remeti agora, não focamos em Cristo, só demos uma introdução a respeito do nascimento de Jesus, mas focamos agora em nós, como nova criatura. Jesus, lá em Mateus 18, do 1 ao 4, vai dizer, naquele momento os discípulos chegaram até Jesus e perguntaram quem era o maior no reino dos céus. E Jesus chama uma criança. Por que Jesus chama uma criança? Porque criança, ela está muito próxima do nascimento, ela é muito nova, tem a ver com vida, tem a ver com uma vida, ela como podemos dizer, ela não tem ainda aquela malícia do pecado. Então Jesus, em Mateus 18, do 1 ao 4, rapidamente, diz assim, continuando, chamando uma criança, ele colocou-a no meio deles e disse, porque perguntaram, os discípulos perguntou para ele,
Quem é o maior no reino dos céus? Jesus bota uma criança no meio deles e diz: eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais vocês poderão entrar no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Vocês vão observar que a palavra de nascimento, de vida, na Bíblia não tem relação com nada disso que é datado do século IV para frente aqui. Quando Deus vai falar de nascimento na Bíblia, vai falar de vida, vai falar de outro assunto. Ele vai falar da preocupação que ele tem, que todas as pessoas sejam regeneradas, porque elas estão degeneradas, ainda elas estão, muitas pessoas degeneradas. Estão no pecado ainda. Estão desobedientes a Deus. Estão vivendo como Adão naquela época, como Eva depois que pecaram. Mas nós não. Nós vivemos como novas criaturas. No mesmo evangelho não. Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 15, Jesus vai falar sobre a mesma coisa. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca vai entrar nele. Ele usa, irmãos, criança tem relação com a palavra vida, tem relação com o nascimento, porque ele está muito próximo, ele acabou de ser gerado, a criança acabou praticamente de ser gerada. Uma criança de 1, 2, 3, 4 anos, ela tem pouco tempo de vida, ela acabou de nascer. Jesus faz uma comparação em relação à nossa vida moral, espiritual, social. É necessário que vocês venham nascer de novo e terem atitudes humildes como de uma criança que não tem malícia em relação a pecado. Conseguem compreender isso? João vai dizer no capítulo 1, versos 12 e 13: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais, olha aí o nascimento, olha o Natal, porque Deus dá-lhes o direito de se tornarem filhos dele. Porque agora esses que reconheceram Jesus, continuando aqui, não nasceram por descendência natural ou por vontade da carne, ou por vontade do homem, mas sim nasceram de Deus. Versos 12 e 13 de João 1. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. O mesmo evangelho vai dizer em João 3:3. Jesus disse, em resposta, Jesus declarou: digo-lhes a verdade, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. A gente vai pegar o Novo Testamento, irmãos, todinho, e vai ver o real significado de Natal. É para isto aqui. O Natal é para que nós venhamos nascer de novo para morar com Deus. Tudo está relacionado. O Natal com promessa na Bíblia é um novo nascimento com promessa. Esse novo, e que promessa é essa? Vida eterna, morar no reino de Deus. Jesus em todo tempo nos está falando a respeito. Vocês precisam nascer de novo. O próprio Senhor Jesus disse: esse Natal precisa acontecer na vida de vocês. Em João, no mesmo capítulo, no verso 5 ao 7, respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer, olha o Natal de novo, se não nascer da água e do Espírito, porque aquele que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito isso a vocês. Dito o quê? Ele continua, que é necessário que vocês nasçam de novo. Então vamos focar no nascimento, na nova criatura? Vamos sair um pouco do foco do que o mundo quer. O mundo quer comercializar isso aí. Ele quer que eu e você venha gastar dinheiro. Perca o real sentido do Natal. Quer que você e eu venhamos nos esquecer, ou menos nem saber do real sentido do Natal. Agora nas cartas do Novo Testamento, Paulo aos Romanos agora, os apóstolos vão falar de nascimento, olha. Pode ver, eles aprenderam com Jesus agora, eles vão espalhar a mesma coisa que Jesus falou. É necessário que você venha nascer de novo. Romanos 6,4.
Aí vai falar da importância lá que nós lemos, da importância de se crer e ser batizado, obedecer a ordenança de Jesus. Porque Paulo vai falar agora, vai ensinar aos romanos. Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova, uma novidade de vida. Isso está relacionado ao novo nascimento, irmãos. Só pode viver uma vida nova quem nasce de novo. Quem nasce do Espírito de Deus, por meio do Espírito Santo de Deus. Paulo ainda continua no mesmo capítulo, no verso 11, ele diz mais: da mesma forma, vocês agora podem se considerar mortos para o pecado, mas vivos para com Deus, em Cristo Jesus. Isso é o que devemos considerar, irmãos. O novo nascimento foi para nos dar vida, e esta vida abundante, que vida? Esta, de vivermos para Deus em Cristo Jesus. Porque agora, olha que vida abundante, irmãos, a gente não tem mais nada a ver com o pecado. Estamos mortos para o pecado. Antes, vocês se considerem mortos para o pecado. Vocês não foram batizados? Não nasceram de novo? Então, agora vocês são vivos para Deus em Cristo Jesus. Por que ainda tem esse pensamento em relação ao pecado, ao passado? Ficam presos no passado em relação ao pecado? Agora para outra igreja, sai de uma cidade, vai para outra agora, vai falar do quê? Vai falar de nascer de novo, vai falar de vida. Portanto, 2 Coríntios 5,17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Ei, novas coisas surgiram na minha e na sua vida. É Natal. O Natal que Jesus nos proporcionou de sepultar os nossos pecados e viver uma vida totalmente contrária do mundo, dos ímpios. Nós carregamos o nome da nossa igreja, a palavra vida, quando dissemos, Cristo vive em nós. Estamos falando de nascimento. Alguma coisa nasceu dentro de mim, de você. E o que nasceu isso foi por meio do Espírito Santo. Gálatas 2:20. Paulo agora em outra região. Ele sai de uma região, vai para outra agora, ensinar a mesma coisa. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Em nenhum momento nós vamos perceber que Paulo e os demais apóstolos vão ensinar algo relacionado a focar. Somos salvos por causa do nascimento de Jesus. Ele vai avançar muito mais, ele vai entrar num assunto muito mais profundo. Ele vai entrar na morte, no sacrifício que Jesus ele fez, no propósito, no objetivo de Cristo para a nossa vida, o motivo pelo qual Deus o enviou. A vida que agora Paulo ele vive é pela fé no Filho de Deus. Será que vivemos igual Paulo? Será que a vida que nós vivemos... Aí chega essa época, parece que a gente esquece. Ou passam os outros dias durante o ano. Será que durante o ano nós vivemos verdadeiramente pela fé no Filho de Deus? Reconhecendo que Ele morreu por mim, por você, Ele se entregou por amor. Agora Paulo, numa outra região, ele vai falar da mesma coisa. Aos Efésios, capítulo 2, 4 e 5. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, nos deu vida. Natal é vida, é nascimento. Alguma coisa nasceu de novo. Por isso louvamos também aqui. Eu nasci de novo. Nasci de novo em ti. Sou mais que vencedor. Tudo ali é extraído da palavra de Deus. Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que Ele nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões.
pela graça vocês são salvos. E aos Efésios, no capítulo 4, versos 22 ao 24, ele continua dizendo: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a quê? A se despirem do velho homem, que se corrompe por conta de desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a se revestirem do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Fala de vida novamente. O novo nascimento é para nos proporcionar o que a palavra de Deus está dizendo ali, para que nós venhamos nos revestir de um novo homem, para que a semelhança de Deus andemos em justiça e em santidade proveniente da verdade. Nessa outra tradução, já estou finalizando. Paulo vai sair de outra região, vai pregar a mesma coisa. Agora vai para a região de Colosso. Vai falar dessa novidade de vida que eles precisavam saber a respeito dessa vida em Cristo Jesus. Colossenses 3, do 9 ao 11. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem. Vocês já nasceram de novo. Então, vocês andam mentindo novamente? Não mintam, porque vocês já deixaram isso para trás, suas práticas, e se revestiram do novo. Ele está falando do novo nascimento, o qual está sendo renovado em conhecimento. Renovado, isso é constante, a imagem do seu Criador. Então, nessa nova vida, olha lá, já não há diferença entre grego e judeu, quem é circuncidado, quem é incircunciso, bárbaro ou cita, escravo ou livre. Mas vocês precisam saber que Cristo é tudo e está em todos, não faz diferença. Ele fala, eu trouxe esse versículo porque ele traz uma exortação dizendo: vocês continuam mentindo, se esqueceram que vocês nasceram de novo. O velho homem ficou para trás. Agora Pedro, sai um pouco de Paulo, vamos para Pedro. Eu finalizo com a carta de Pedro. Ele vai ensinar a mesma coisa, irmão. Olha o Natal aí. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Por quê? Talvez alguém pergunte. Porque Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês. No mesmo capítulo, verso 23, ele vai falar: vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Vida, nascimento, tudo tem a ver uma coisa com a outra. E finalizo no capítulo 2 de 1 Pedro, versos 2 e 3, que diz: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele vocês cresçam para a salvação. Olha, parece que Pedro está aqui falando para mim isso agora. A gente está tão focado na coisa do mundo, tem hora, que a gente precisa ser exortado dessa forma e parar um pouco e escutar a voz de Deus falar conosco. É a palavra de Deus, não é nossa. Como criança recém-nascida, olha aí, novo nascimento de novo, a criança envolvida, a palavra, a vida como tem uma coisa relacionada à outra. Para que por meio dele vocês cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Amém? No novo nascimento, irmãos, esse é o momento que a gente prova da bondade, da misericórdia de Jesus, da misericórdia de Deus, quando nascemos de novo. É neste momento que provamos da sua bondade. O Natal acontece. Não é magia, como o mundo ele diz. Natal é uma magia. Tudo acontece no Natal. Aí as pessoas se fingem de bons samaritanos, chega peca o ano inteiro, chega no mês de dezembro, aí aparece o bom samaritano. Chega janeiro, a ressaca do final de ano. Tá assim, irmãos, e a gente fala, às vezes acontece no meio da nossa igreja.
Começa o ano que vem. Às vezes vai faltar pessoas, desistiram, abandonaram a fé no meio do caminho. Preferiram ficar no mundão, tá bom do jeito que eu estava. Aqueles israelitas que depois foi consumado pela terra e não receberam a promessa de Deus. Quem crê somente for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Essa é a palavra de Deus. Este é o verdadeiro Natal. Esta é a palavra de vida e vida eterna. Sabe por que nós erramos, como no passado os fariseus e muitos erraram? Porque nós não examinamos as Escrituras. E quando a gente examina, a porcentagem da gente errar é bem menor do que quando a gente não examina. Sendo enganado pelo mundo, pelos falsos profetas, pelas artimanhas de Satanás. Então eu te convido a se colocar de pé. Eu quero convidar você a orar a Deus juntamente comigo. Agradecer ao Senhor por esta noite. E agradecer porque, irmãos, como disse no princípio aqui, a coisa mais importante, o Natal mais importante que aconteceu foi o nascimento de Jesus. Isso provou a bondade de Deus e sua misericórdia para com a mim e para com a sua vida. Não para que chegasse nessa época a gente voltasse para trás, mas para continuar firme e constante, sendo renovados todos os dias, nossa mente, nossa conduta de ser. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos abençoe, Senhor, com a Tua palavra, que ela continue sendo lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A Tua palavra, Senhor, é viva, ela é eficaz, por meio da Tua palavra encontramos nela a vida eterna. Obrigado, Jesus, obrigado, Deus Pai, Criador, pelo Teu plano de salvação para o homem pecador, para mim, que não merecia, Senhor, receber da Tua parte, da Tua bondade, da Tua graça. Somos salvos pela graça mediante a fé no Teu Filho Jesus. Obrigado, Senhor, pelo Teu sacrifício. Meu Deus, quanto sofrimento, quanta coisa o Senhor passou para nos livrar dos nossos pecados, para nos dar uma nova chance. O Senhor fez em mim, em nós, nos deu a chance de nascer de novo, Deus. Aquele dia, Pai, nunca será esquecido, meu Deus. Que o Senhor nos use como igreja, como missionários, para ganhar mais almas. Mais almas precisam nascer de novo. Mais deste Natal maravilhoso precisa acontecer na vida de milhares e milhares de pessoas que ainda não entregaram suas vidas para o Senhor, Deus. Obrigado, Jesus. Que o Senhor nos abençoe, Pai. Que o Teu Espírito Santo confirme, fale, continue direcionando a nossa vida, a essa igreja, para a glória do Teu santo nome. É isso que eu te peço, desde já eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. E as palmas louvam ao Senhor. Glória a Deus.